Olá, eu sou André Luiz da Silva Lima, conhecido como Mestre André, e eu estou aqui para trazer mais um daqueles vídeos que serão longos, exigirão paciência, mas com certeza é daqueles que, pela profundidade e complexidade do tema, precisam de um pouco mais de tempo para serem gravados e de serem assistidos também. Nós vamos falar de Brasil e desenvolvimento. Eu já fiz alguns vídeos em relação a isso aqui, mas eu senti a necessidade de atualizar um pouquinho daquilo que eu já falei em vídeos anteriores e trazer alguns detalhes novos. Então, vamos lá. O Brasil é o quinto maior país do mundo em dimensões territoriais. É o quinto maior país do mundo em área. O nosso país é o sétimo país do mundo em população. Somos o sétimo país com mais gente no mundo, são aproximadamente 213, 214 milhões de pessoas. Nós somos um país de uma história dividida em diversas fases, e essas diversas fases ajudam a explicar o contexto atual do nosso país e da população que nele vive. O Brasil se inseriu no contexto internacional dentro do período de acumulação de bens, capitais e serviços do sistema capitalista. Período das grandes navegações, começo da Idade Moderna. A Idade Média acabou em 1453. Então, o que o mundo estava vivendo ali? Feudalismo, grandes impérios como o Império Romano, Império Egípcio, Império Chinês e vários outros impérios, civilizações pré-colombianas. Nós temos então um contexto brasileiro de chegada dos portugueses no ano de 1500. O interesse de Portugal aqui, desde 1500, foi sempre o interesse econômico, o interesse capitalista. O maior parceiro comercial de Portugal, nosso país colonizador, era a Inglaterra. Isso é importante a gente lembrar. Da chegada dos portugueses até o período atual, estamos no ano de 2026, nós temos 526 anos de período histórico registrado a partir do início da colonização. Mas não devemos desprezar que no período anterior a 1500 já existia população humana aqui, povos nativos, povos indígenas, que foram confundidos com a Índia durante o período das grandes navegações. Mas, resumidamente falando, as grandes navegações representaram para o Brasil o nosso portal de entrada para o período do país inserido no contexto global. Por que eu estou falando isso? Porque o capitalismo prevê lucro como o seu objeto mais importante. Portugal estava acumulando dinheiro, acumulando riqueza, acumulando poder e nos explorava. Explorava as nossas riquezas minerais, explorava as nossas riquezas naturais, explorava a mão de obra indígena, explorava a mão de obra africana. E de 526 anos, nós fomos explorados, expoliados, esfolados por 322 anos. Não é pouca coisa.
E como era a sociedade brasileira durante esses 322 anos? Era uma sociedade dividida em basicamente dois grupos: Casa Grande e Senzala. E ainda um grupo totalmente marginalizado e mais excluído do que os povos africanos escravizados, trazidos de modo forçado, criminoso, traficados para o Brasil. E eu estou falando dos povos indígenas, que tinham o domínio do conhecimento territorial e por isso tinham um ponto de vantagem em relação aos povos africanos. Ah, mas o povo indígena, o povo africano é preguiçoso. Isso é preconceito, isso é xenofobia, isso precisa ser combatido o tempo todo. E aí, educação, saúde, qualidade de vida, esquece. Esquece. Quem tinha isso era só a família de quem morava na Casa Grande, a família dos donos de terras. Durante todo o período colonial, a maior parte da população brasileira, de forma esmagadora, vivia no campo. E vivia sobre a lógica da escravidão. O nosso país foi formado na lógica da escravidão. Isso precisa ficar muito evidente. Muito evidente porque escravizado não é considerado gente. Escravizado é considerado objeto que pode ser comercializado. Escravizado não tem direito algum. Indígena nem considerado gente era. Então quem manifestava uma cidadania era a elite econômica patrocinada pela coroa portuguesa. Independência. 1822, 7 de setembro. Brasil se tornou politicamente independente de Portugal, politicamente livre de Portugal. 104 anos de história a partir daí. E vocês acham que 104 não, 204 anos. 204 anos contra 322, a gente chegou nem ao pé do período colonial ainda. E assim, o que mudou no Brasil do período colonial para o período imperial? Praticamente nada. Praticamente nada. O que mudou? Mudou a centralidade do poder. A coroa portuguesa, a gente passou a obedecer à coroa brasileira. Dom Pedro I, os regentes e Dom Pedro II. Então, para a elite brasileira, teve essa mudança. Agora, para os escravizados, eles continuaram escravizados. Para os indígenas, eles continuaram não sendo considerados pessoas. A partir desse princípio, é só lembrar o seguinte: o Brasil precisou de dinheiro e do apoio inglês para Portugal aceitar a nossa independência. Estados Unidos aceitou a nossa independência, Inglaterra aceitou a nossa independência e a Inglaterra forçou Portugal a reconhecer a nossa independência. Uma das condições era a questão financeira. A outra condição inglesa imposta para a coroa brasileira recém-formada era que se libertasse a mão de obra escravizada. Estou falando de 1822. Quando é mesmo que a mão de obra foi liberta? Em definitivo, assim, legalmente falando, exatamente, 1888. Nisso, Dom Pedro I já tinha abdicado do trono, já tinha voltado para Portugal, já tinha sido rei por lá, já tinha passado o período da regência, já tinha passado várias revoltas. Já entrou Dom Pedro II no poder e a partir da entrada de Dom Pedro II, algumas coisas passam a mudar de forma significativa. Primeira delas é que no ano de 1850, duas leis muito importantes passaram a definir coisas essenciais para a gente entender o que o Brasil é hoje.
Eu estou falando da Lei de Terras de 1850 até a Lei de Terras. Para você ser dono de terras, bastava a coroa entregar a possessão da terra para você. Agora, depois disso, só comprando. Escravo compra? Não compra. Indígena que não é considerado gente, compra? Não compra. Mulher, algum direito? Esquece. Dono de terras. Dono de terras continuaria sendo brasileiro, rico, homem e branco. A elite brasileira continuava aí a partir desse período ainda mais concentrando renda, ainda mais concentrando poder. Porque nesse contexto imperial, a maior parte da população continuava morando no campo. Então quem mandava nas propriedades rurais era a elite econômica, por consequência era a elite política, e aí políticos nas mãos dos mais ricos, mas ainda não de forma democrática. E a gente prossegue. 1850 ainda nós temos a lei que impediu, pelo menos oficialmente, o tráfico de escravizados da África para o Brasil. Lá dos ingleses Bill Aberdeen, aqui Eusébio de Queiroz. Avancemos no tempo. Passamos agora para a lei do ventre livre. Olha que legal. Mão de obra escravizada que tivesse a sua geração futura nascendo, teria a sua geração futura liberta do momento que nascesse. Mas olha que interessante, ficaria sob a educação do dono de terras. Que tipo de educação que ele ia dar? Se os filhos dos ricos iam para a Europa estudar, ou estudavam em faculdades separadas, faculdade de Direito, faculdade de Medicina, faculdade de Engenharia, não é universidade ainda. É ensino superior, mas não é universidade ainda, e só com base em muito dinheiro, porque essas universidades não eram públicas. Para que o povo vai estudar? Pensamento da elite. Pensamento da elite. Tá? Esse é o pensamento da elite. E aí surgiu um grupo interessante no contexto brasileiro, tipo a burguesia lá no feudalismo, como forma de sabotagem do período feudalista. Nós tivemos o seguinte: nós tínhamos os donos de terras e sua família, tínhamos os escravizados e tínhamos um grupo que não era nem dono de terras, nem escravizado, mas era um grupo que estava ali, pairando, sem uma forma definida de ação ou de caracterização desse grupo. Grupo esse que veio a se formar como o início da nossa classe média. E aí, quando os donos de terra chamavam, por exemplo, para tomar um chá, essas pessoas eram convidadas e se sentiam parte da elite. E tinham mentalidade de defender os interesses da elite, não sendo parte da elite. Porque no primeiro momento de crise, sai fora. Não é para ficar aqui. E aí, quem quiser saber um pouco mais de detalhes sobre isso, indicação de fonte, Gessé Souza. Prosseguindo nossa história, paramos na lei do ventre livre. Próxima lei, lei dos sexagenários. Escravizado que passados 60 anos se torna liberto.
Pergunta: que escravizado que conseguia a proeza de passar dos 60 anos de idade? Conversa para inglês ver, ou como passamos a dizer depois, para boi dormir. Aí, em 1888, veio a Lei Áurea. A Lei Áurea minou o poder da coroa brasileira, de Dom Pedro II, que já não estava com boas relações com a Igreja Católica e que também já não estava com boas relações com a da Igreja Católica. O Exército tinha participado da Guerra do Paraguai, ou Guerra da Tríplice Aliança, e a Argentina era república, Paraguai era república, Uruguai era república e o Brasil era o império. E os donos de terras que já viam escravizados indo para quilombos, escravizados se rebelando dentro das propriedades rurais. Muita gente da intelectualidade da época defendendo a abolição, muita gente da intelectualidade da época defendendo a república. Muita gente, então, da elite econômica brasileira passou a perceber que era muito mais rentável, lucrativo e seguro contratar pessoas do que ter mão de obra escravizada. E aí entramos no Brasil República. Brasil República, marco inicial, Marechal Deodoro da Fonseca, no dia 15 de novembro de 1889. A nossa república começou com um golpe de Estado militar de direita. Até porque esquerda naquele período no Brasil nem existia. Bom, Marechal Deodoro ficou pouco tempo, veio depois Floriano Peixoto, tivemos a junção desses dois, chamado de período da República da Espada. O primeiro civil foi Prudente de Moraes. E um pouquinho depois de Prudente de Moraes, o Brasil começou um período interessante da nossa história. República do Café com Leite. Maioria da população ainda rural, pessoas negras com direito nenhum, indígenas continuando sem direito algum, mulheres com direito de ficar em casa, cuidando apenas dos afazeres domésticos, uma sociedade de latifundiários paulistas que produziam muito café, dividindo o poder com latifundiários mineiros que produziam muito leite. E aí eles se alternavam no poder. República do Café com Leite. São Paulo e Minas se alternando no poder. E aí nós temos a instauração do voto de cabresto. Para quem não sabe o que é o cabresto, é um instrumento utilizado em cavalos, em que a visão quase 360 dos cavalos é reduzida à visão de um foco central que está à frente. Isso é o cabresto. Levado em consideração a questão política, o cabresto é o seguinte: você só vai votar no candidato do dono de terras, do barão, do patrão. E não tem conversa. Ou vota, ou vai ter sérias consequências dentro da propriedade aqui do patrão. E as consequências eram as mais diversas. Qualidade de vida, regime de trabalho, salário mínimo, isso ainda não. Bom, o nosso entorno já estava correndo muito mais rápido na nossa frente. Dentro do período da República do Café com Leite, em 1920, mais ou menos uns 2 séculos e meio, 3 séculos depois de praticamente boa parte dos países da América Latina
e a América anglo-saxônica terem as suas primeiras universidades, o Brasil teve a sua primeira universidade. Universidade Federal do Rio de Janeiro. 10 anos mais tarde, entre 10 e 14 anos mais tarde, nós tivemos a criação de algumas outras universidades. A de Brasília, a de Salvador, a de São Paulo. Nós tivemos a criação das nossas primeiras universidades aí nas décadas de 20 e 30. Para a formação da nossa elite intelectual. Porque não era mais cabível levar para a Europa. Estuda, volta. Bom, e aí a gente já parte ali para o período de 1930 a 1964. Dentro desse período nós temos uma divisão interna. O primeiro era Vargas, governo de Getúlio Vargas no poder de 1930 a 1945. E a partir de 1946 até 1964, o período de primeira experiência democrática do Brasil. Dentro desse período, nós tivemos a primeira injeção econômica para elevar a nossa capacidade industrial. Nós tivemos o aporte financeiro para diversificar a economia brasileira, que estava muito centrada no café e no leite. E devido à crise de 29, a gente percebeu que não podia ficar centrado só com um foco econômico. Um foco econômico não é bom nem para o país, nem para a finança pessoal. Então, diversificar investimentos é bom para estados nacionais e é bom para pessoas. Já fica aí a dica. Deem uma olhada nas aulas de José Cobori e Eduardo Moreira diante disso. E aí, continuando a nossa análise, então, para você ter uma sociedade industrial, você precisa elevar um pouquinho a sua categoria de trabalhadores. Então, você tem salário mínimo, precisa da jornada definida de trabalho, todo um regramento que se consolidou na CLT. Consolidação das leis do trabalho assinada por Getúlio Vargas. Voto feminino, Getúlio Vargas. Criação da Petrobras, da Companhia Vale do Rio Doce, da Voz do Brasil, como rádio, Getúlio Vargas. Mas ele atendeu a muitos gostos. Ele foi democrata e ele foi ditador também. A gente não pode esconder isso. Bom, depois de Vargas ter cometido suicídio em 1954, nós tivemos, dentro da experiência democrática brasileira, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros, nascido em Campo Grande, ainda Mato Grosso à época, e João Goulart. Os três tiveram o componente ali interessante. Elevação das lutas sociais, contexto internacional ali de pós-Guerra Fria, keynesianismo imperando na Europa, o mundo se reconstruindo da Segunda Guerra Mundial e o Brasil aproveitando essa onda. E aí nós tivemos dificuldade de investimentos nas ferrovias, porque esse investimento foi voltado para as rodovias. Dotado de empréstimos astronômicos. E a construção de Brasília também foi dentro deste período. João Goulart, que propunha uma série de reformas para finalmente incluir os excluídos da sociedade brasileira dentro da cidadania assim formalizada, ele não conseguiu implementar essas reformas de base. E aí nós entramos no período da ditadura civil-militar, que durou 21 anos, teve apoio dos Estados Unidos da América. E dentro deste período, nós tivemos duas situações que eu quero pontuar hoje.
A repressão, a censura, o exílio, a tortura praticados dentro da ditadura, isso já é muito falado. Mas o foco que não é muito falado é a questão financeira. Dentro do período da ditadura, nós tivemos um período chamado milagre econômico, ali entre 1968 e 1973, em que o Brasil teve um crescimento de PIB acima dos 10% durante esses 5 anos. Um crescimento de PIB maravilhoso, que só serviu para concentrar ainda mais a nossa renda, porque essa renda não teve distribuição, estamos falando de um contexto de ditadura, e esse crescimento econômico foi baseado em empréstimos internacionais, que somados com os empréstimos anteriores, uma hora essa bomba ia estourar. E aí o que aconteceu? Teve a crise do petróleo em 73 e uma crise do petróleo em 79. Essas crises do petróleo fizeram a década de 70 do Brasil ser um pouquinho mais complicada e a década de 80 ser considerada por economistas a década perdida da nossa história. E aí o que acontece? Hiperinflação. Pergunte aos seus parentes ali 40 a mais, 50 a mais, o que era a hiperinflação dentro desse período. Preços remarcados várias vezes por dia. Isso corroeu muito a nossa economia, atrapalhou muito o nosso desenvolvimento. E aí propuseram uma solução milagrosa. Milagre econômico, solução milagrosa, né? Depois da gente tentar aos trancos e barrancos de 73 até 85, ou melhor, 1989, se reerguer da ditadura, do milagre econômico, desses empréstimos e da hiperinflação, nós tivemos o neoliberalismo se propagando no mundo. Quem que era líder desse modelo econômico chamado neoliberalismo? Reino Unido, pela primeira-ministra Margaret Thatcher, apelidada por muitos de Dama de Ferro, e o presidente dos Estados Unidos da época, Ronald Reagan. E eles simplesmente chutaram a escada do desenvolvimento. O que eles fizeram? Estados Unidos, que já tinha se dado bem financeiramente, com empréstimos gigantescos, inclusive o Plano Marshall, para a reconstrução de países após a Primeira Guerra e após a Segunda Guerra, eles investiram em bens de consumo, investiram pesado na própria indústria, investiram pesado nas próprias universidades, o Estado como promotor do desenvolvimento. E aí, quando eles estão lá em cima, eles chutam a escada e falam: demais países querem ser como nós? Façam o seguinte: controle máximo de gastos, Estado mínimo, privatizações, abertura de capital estrangeiro, tudo isso vai melhorar a situação do seu país. Foi uma faca de dois gumes para o Brasil na década de 90. Na década de 90 nós fomos governados por Fernando Collor de Mello, Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso. Esse foi o nosso período da década de 90, conhecido como década neoliberal, com amplo e restrito apoio dos Estados Unidos. Consequência positiva: nós finalmente conseguimos controlar a inflação. Consequência negativa: nós aumentamos o desemprego e nós matamos a nossa indústria nacional em nome de importar indústria estrangeira, sem antes proteger as nossas empresas. Sem o apoio do governo brasileiro às nossas empresas, a exemplo da Gurgel, nossa indústria nacional despencou. Nosso setor de serviços aumentou, a terceirização e a precarização dos empregos aumentou, e países que não seguiram o modelo neoliberal
trazido por Estados Unidos e Reino Unido, a exemplo da China, que na década de 80, final da década de 80, começo da década de 90, vieram para o Brasil, antes da implantação do modelo neoliberal, e viram como se industrializa, como se desenvolve, como se equilibra essa questão econômica. Eles seguiram a receita que aprenderam aqui e aplicaram lá. Índia, China. E aí a gente explica muito do que acontece no nosso país desde então. Bom, depois dessa década de 90, nós tivemos os presidentes seguintes: Lula, Dilma, Temer, Bolsonaro e Lula. Dentro desse período, nós tivemos uma certa elevação um pouco mais acelerada na questão dos salários. Nós tivemos uma aceleração na qualidade de vida. Nós tivemos, dentro deste período, entre direita, centro e esquerda, uma elevação muito boa da nossa qualidade de vida somada ao período da década de 90. Mas os nossos problemas estruturais continuaram. Que problemas estruturais que eu estou falando? Desigualdade social e concentração de renda. Só para se ter uma ideia, vou trazer alguns dados aqui. Se vocês tiverem com dúvida desses dados, dê uma pausa no vídeo e dá uma pesquisada. Aproximadamente de 60% a 66% da população brasileira tem um rendimento de até 2 salários mínimos. Enquanto menos de 1% da população brasileira tem a renda acima de R$50 mil por mês. Nós temos boa parte da nossa população ainda, hoje, 26 de agosto de 2026, trabalhando em regime de escala 6x1 e tendo como base o salário mínimo. Esses 50% mais pobres da população brasileira, vamos baixar os 60 para 50 agora, só para facilitar o cálculo, 50% da população brasileira mais pobre, ela tem quase 3% da renda nacional. Aí nós temos um grupo de 40% de intermediários, que dá, somados os dois grupos, 90%. Então esse grupo intermediário vai ter um bolo que é interessante. Mas o que os 10% não contam é o seguinte: esses 10% têm 70% da renda nacional. E dentro desse 70% da renda nacional, o 1% mais rico tem 37% da renda nacional. Então nós temos aí uma desigualdade social, uma concentração de renda muito grandes. E aí a gente precisa de políticas de Estado e não políticas de governo. Qual que é a diferença? Política de governo, o governante X apresenta, executa o plano, mas quando o mandato dele termina e outro entra no poder, esse plano é jogado fora. Política de Estado atravessa governos independente da posição ideológica de quem esteja no poder. E a gente precisa dessas políticas de Estado, porque política de governo não vai conseguir dissolver esse problema da desigualdade social e da concentração de renda. E aí a gente chega na melhor parte desta pequena aula, que é o seguinte: eu fiz uma pesquisa, eu também pesquiso, tá, gente? Eu fiz uma pesquisa e dentro dessa pesquisa eu fiz algumas perguntas para a inteligência artificial. As perguntas foram as seguintes: quais países tiveram a maior evolução da qualidade de vida, do IDH? Quais países tiveram os melhores indicadores evolutivos em relação à diminuição da desigualdade social?
A IA respondeu diversos países com diversos contextos. Aí eu perguntei o que esses países que diminuíram a concentração de renda, elevaram a qualidade de vida da sua população, fizeram. O que tem eles em comum? E aí vai. Políticas de transferência de renda. O Brasil já tem? Tem. O nome é Bolsa Família. Políticas de valorização da saúde pública. O Brasil já tem? Tem. SUS. Programas de segurança alimentar. O Brasil já tem? Tem. PAA e PENAI. Se você não conhece essa parte, dá uma pesquisada, que são programas que são mais conhecidos pela população rural brasileira, mas que são importantes para ambos os lados, população rural e população urbana. Esses países fizeram reforma agrária. Esses países investiram pesado na sua indústria nacional para colocar elas como competitivas no mercado internacional. Esses países têm em comum o investimento pesado em educação, ciência e tecnologia, principalmente com investimento público, porque o indutor do desenvolvimento, o promotor do desenvolvimento é o Estado. A iniciativa privada ajuda? Ajuda. Mas quando a iniciativa privada entra em crise, quando o banco entra em crise, quando a instituição financeira, empresa entra em crise, quem salva? Quem tem dinheiro para salvar? Então, se tem dinheiro para salvar, tem dinheiro para investir. E aí, dentro do investimento em educação, ciência e tecnologia está ampliação de universidades do tripé pesquisa, extensão, ensino. Precisa da valorização da permanência dos estudantes no ensino superior e que eles possam ser incentivados a pesquisarem mais depois, fazerem suas especializações, seus mestrados, seus doutorados. Outra coisa importante, não vender empresas para iniciativa privada que são essenciais para manter a soberania nacional. Estamos falando aí de energia, produção energética, seja solar, eólica, biomassa, petróleo, gás natural, que tenha exploração e beneficiamento de seus produtos primários dentro do país antes da exportação. Então, nós precisamos que haja beneficiamento de produtos dentro do Brasil antes da gente exportar. Isso atravessa a questão mineral, atravessa a questão do agro e joga isso para a pecuária também e para benefício industrial. E quando você aumenta a sua capacidade industrial, você aumenta a capacidade de organização e qualificação dos seus trabalhadores. E trabalhadores com empregos mais seguros, mais qualificados, tendem a receber mais. Isso tudo de forma capitalista. Isso tudo dentro do estado de bem-estar social. Isso tudo promovido em vários países do mundo. Então, quando alguém se candidata a um cargo, por exemplo, de Congresso Nacional, deputados federais, senadores, ou então presidente da República, a gente precisa que essa pessoa tenha compromisso com isso, com o Brasil como um país que consegue finalmente decolar rumo a ser uma economia desenvolvida, equilibrada e que a sua população tenha finalmente acesso a esses bens, serviços e tenha qualidade de vida. Então, diante de todo esse cenário, de todo esse histórico, de todo esse desenvolvimento feito aqui, reflita um pouquinho sobre até onde o nosso país pode ir
se a gente colocar as pessoas certas na política.